Amém? Cumprimento a igreja novamente com a paz do Senhor. Amém. O Senhor está aqui, igreja. Grande é a presença dele neste lugar. E ele está falando desde o início e vai continuar falando. O Senhor me deu essa palavra através de um sonho que eu tive com a igreja. Eu contei o sonho para a bispa, mas eu não contei a palavra, porque era eu e Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses 3. A partir do 1, Colossenses 3, do 1 ao 17. O capítulo quase todo, né? Eu tive um sonho com a igreja, mas antes de eu despertar desse sonho, eu conversava com alguém e eu falava essa palavra. E quando eu acordei, eu me lembrei do sonho, contei para a bispa, e é um sonho bom para a glória de Deus. Mas depois o Senhor me lembrou da palavra. E como eu ia ministrar, o Senhor falou que era para ministrar ela. Deus já falou que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, que Ele salva, que Ele está cuidando de mim, de você, que Ele está cuidando da nossa casa. Mas Ele vai continuar falando, amém? Vamos estar lendo. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledilência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, porque já vos despediste do velho homem com seus feitos, e vos vestis de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cinta, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graça a Deus Pai. Amém? A igreja pode se assentar e as palmas louvam ao Senhor. Eu li todo o capítulo, quase todo, porque o Senhor assim me pediu, mas nós vamos focar mesmo do 12 ao 17. Pode pôr para mim. O Senhor me deu essa palavra através do sonho, que eu conversava com alguém e dizia assim: a palavra do Senhor diz que nós temos que suportar uns aos outros. E eu acordei. E aí eu fui buscar essa palavra. E tem outros livros, mas o Senhor falou comigo através de Colossenses. E aí eu fui estudar. Aqui Colossenses, Paulo ele escreveu essa carta quando o povo já estava buscando a idolatria, já estava se misturando, buscando outros deuses. E Epáfras escreveu para Paulo, ou foi até Paulo, se não me engano, e contou. E Paulo escreveu uma carta de orientação para os judeus, para o povo daquele tempo.
mas ela também serve para mim e para você hoje. Porque hoje o Senhor está aqui para orientar eu e você a servirmos Ele, a ter uma vida com Ele. Porque foi isso que eles faziam aqui. O versículo 1 diz: portanto, já ressuscitaste com Cristo. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Por que será que o Senhor colocou no meu coração essa palavra para nós buscarmos as coisas que vêm de cima? Porque o Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. Mas aqui eles não estavam olhando. Será que a igreja, eu e você, estamos olhando para as coisas lá do alto? Ou estamos só nos preocupando com as coisas do mundo, da terra, que não tem mais nada a ver comigo e com você? Como que nós estamos? Eles estavam, já conheciam, já tinha igreja fixa lá, mas eles estavam lá, vamos adorar esse, vamos adorar aquele, buscando e fazendo, se corrompendo, se contaminando. E nós, no nosso dia a dia, que nem o Gustavo foi para mim: tia, eu estou muito cansado. Eu falei: filho, eu só estou o corpo, porque a alma acho que já subiu, mas nós estamos aqui para obedecer e adorar o Senhor. Então vamos para o versículo 12 que disse: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Foi dito nessa noite que nós somos escolhidos do Senhor. Nós somos escolhidos do Senhor. Se hoje eu e você estamos aqui, foi porque Ele permitiu, Ele nos escolheu, como diz Jeremias, desde o ventre da sua mãe. Então Ele está dizendo que é para a gente se revestir como eleito de Deus, santos e amados. Não é como, eu vou me revestir, mas eu tenho que ser igual aos que estão lá fora. Não, tenho que ser santo e amado de Deus. Porque nós temos que ser a diferença, nós temos que fazer a diferença. Será que ainda eles olham para a gente e vê a diferença, igreja? Ou será que quando olham para nós, falam: está igual a gente? Somos todos iguais, somos iguais, mas devemos fazer a diferença. Temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. E aí diz: amados de entranhas, de misericórdia, benignidade, humildade. Falta humildade no meio da igreja. Falta humildade no meio dos irmãos. Está faltando humildade em mim, em você. Aonde a gente colocou? Jesus era humilde. Se a Bíblia, a palavra dele diz que nós temos que ser imitadores dele, quem nós estamos imitando? Cadê a nossa humildade, igreja? Que quando o irmão está precisando, eu não me preocupo. Quando o outro dá as costas, eu não me preocupo, porque eu estou bem. Cadê a nossa humildade? Onde está? Eu falei assim, sentada ali, que eu não queria ministrar. Para o Senhor falou tantas coisas boas, né? E eu quero sempre ser usado para vir aqui: ei, igreja, você vai ser levantado, vai ser isso que o Senhor está dizendo. Filha, tem sim que dar uma palavra para chamar atenção, para vocês despertarem. Tá bom, não. Nós estamos vivendo um dia após o outro, na correria, e esquecendo de ser servo de Deus. Esquecendo de imitar o Senhor. Eu quero imitar a blogueira. Eu quero imitar o pregador. Quero imitar a cantora, mas eu não quero imitar Jesus. Porque a humildade, acho que eu guardei naquele bem furado e caiu. Cadê a nossa humildade? Não só dentro da igreja, lá fora, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Eu sou crente, então não vou falar com ninguém. Não posso me misturar. Jesus era assim, igreja? Ele não fazia acepção de pessoas. Mas infelizmente os servos de hoje muitas das vezes faz. E pior, dentro da igreja. Não é lá fora, é dentro. Hoje eu só vou falar com o pastor porque ele é pastor. Se eu achar que a missionária está bem vestida, eu dou a paz para ela. Senão, eu já nem dou. É falta de humildade. Falta de amor. Nós não estamos tendo amor uns pelos outros. Sabe? O amor de verdade, igreja, não é um amor fingido. Eu vou aqui, paz do Senhor, porque eu te amo, mas eu não olho nem na cara da irmã. Eu só falo com a irmã quando eu venho na igreja.
Eu só me preocupo com a irmã quando eu estou na igreja. Eu não sei nem onde ela mora, o que ela passa, se ela precisa de uma assistência, mas eu amo ela. Mas eu amo mais a minha bispa e os meus pastores, porque eles são minha autoridade. Mas os menores da casa eu não amo. O menor da casa eu desprezo. Que humildade nós estamos tendo. Eu não escrevi nada disso, igreja. Eu até abri no lado errado, o pastor está no João 8. Glória a Deus. Aí diz assim, a mansidão. Foi dito na quarta-feira, se não me engano, de mansidão, né? E a gente precisa, eu sou prova disso, que eu sempre fui, eu era uma pessoa muito explosiva, e a cada dia o Senhor me molda e me ensina a ter mansidão. Não é fácil. Mas às vezes, eu não tenho mansidão com o meu irmão que está do meu lado. Nossa, hoje meu irmão está me irritando, está dando glória muito alto. Ou meu irmão está chorando. Ah, mas por que ele está chorando? Aí eu quero dar uma palavra dura, porque eu me acho no direito de chamar a atenção dele. E o que o Senhor falava comigo ontem, quando eu tentava estudar, que foi difícil, sono me pegando, uma palavra, igreja, mata uma alma, dependendo da forma que ela é dita. Um olhar, dependendo da forma que ele é lançado, eu ponho alguém lá fora. Infelizmente, hoje em dia é normal. A gente acha-se no direito de falar com o irmão. Ah, mas eu tenho que chamar a atenção dele. Mas quem somos nós? Tem que ter mansidão para falar, sabedoria, discernimento. Às vezes o irmão não está no momento bom. Se eu ir lá e falar, você isso. Vai embora. Ah, por que o irmãozinho não veio mais? Por minha culpa. Foi o que o Senhor pôs no meu coração. Nós estamos colocando os irmãos lá fora. Nós estamos matando almas com palavras e com olhares, com atitudes. Então, como que nós estamos imitando o nosso Deus? Porque Ele não veio para isso, Ele salva. Ele passava, Ele curava, Ele libertava. Ele não julgava. Mas a gente acha-se no direito de julgar, como diz minha bispa, juízes dos últimos tempos. Então vamos olhar para nós, igreja. O Senhor está voltando e Ele vai cobrar de mim e de você. Ah, mas vai cobrar dos meus pastores, porque eles ficam das ovelhas. Não vai cobrar de mim e de você, porque não vai lá, não pega na mão do irmão, não dá um abraço, não dá uma palavra. Passa como se o irmão nem existisse. E não é hoje. Isso existe há muito tempo. Eu falo por mim. Quando eu me converti, o meu foco foi olhar para Jesus. Porque tinha sim irmãos que me faziam me sentir mal, que me tinha vontade de eu ir para fora. Porque me olhavam como se eu fosse um bichinho estranho. Por quê? Porque eu cheguei na igreja com vestes mudana. Eu ainda estava em libertação. E aí passavam por mim, nem a paz davam, nem olhavam na minha cara. Simplesmente me olhavam de cima a baixo. Aí eu olhava para os irmãos, tudo bem vestido, me sentia mal. O que eu estou fazendo aqui? Aí foi quando o meu Deus, que é lindo e maravilhoso, como diz no louvor, falou, filha, olha para mim. Até comentei com as meninas no ensaio. Eu chegava no culto, sentava na igreja, parecia que só tinha eu e Jesus. Aí as pessoas podiam falar, como é metida, como é fresca, não fala com ninguém. Não, porque eu estava olhando para Ele, porque senão eu tinha parado. Porque em vez de alguém ir lá e dar, pegar na minha mão e falar comigo, não, me julgavam pelas minhas vestes, olhavam com olhar, às vezes sem maldade. Eu tenho uma cara feia, igreja. Já passei por muita coisa, porque às vezes as pessoas acham que eu estou encarando, mas é porque eu sou muito séria. Mas eu prefiro às vezes não olhar, podem ver que às vezes eu não olho para trás. Porque vai que eu olho para trás e o irmão pensa, nossa, me encarou, eu não quero isso. Porque jamais eu quero que alguém se afaste por minha culpa. Então eu vivi isso. Não foi diretamente, foi indiretamente. Às vezes fazia por querer, não, mas fazia. Se nós temos que ser imitadores de Cristo, nós temos que saber olhar, temos que saber falar. Então vamos olhar como a gente está tratando os nossos irmãos de dentro da casa do Pai. Como estamos tratando os nossos familiares, porque nós temos que ser testemunho lá. Mas se eu maltrato, se eu olho feio, se eu xingo, humilho, como que eu vou ajudar? Vou piorar a situação. Ó, vai para a igreja.
chega aqui e me humilha, me xinga. Não vai mudar nada. Temos que saber até no nosso serviço como estar, como falar. Porque a gente está ali, o inimigo está ao nosso derredor, mas também está usando as pessoas para olhar e apontar para nós, para nos cutucar, porque ele sabe aonde tocar. Então vamos ser vigilantes, ter sabedoria ao falar. Não é porque eu sou missionário que eu tenho o direito de chegar lá no cooperador e falar do jeito que eu acho. Eu sempre brinco com as meninas, quando se tem que falar com alguém, eu peço para Deus me dar sabedoria para falar, porque no meu passado eu sempre fui muito grossa, então eu tenho medo de falar e as pessoas não entenderem bem. Pode ser que eu fale? Pode, porque eu sou carne, eu vou errar. Só que aí eu vou lá e peço perdão. Olha, me perdoa da forma que eu falei. Porque o nosso dever é trazer almas, não é levar alma. Não é que o irmão fique entristecido dentro do culto, porque eu e você não olhando na cara dele, porque eu e você fizendo caras e boca. Vamos abraçar mais. Vamos nos preocupar mais uns com os outros. Família tem conflito? Tem. Lógico que tem. Uma família perfeita. Nós também não vamos ser. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar, igreja. O 13 diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Cristo nos perdoou. Nós merecíamos? Eu não merecia. Merecia nem estar aqui. Ele me perdoou, ele te perdoou. Por que você não consegue perdoar o outro? Por que não libera perdão? Às vezes, igreja, é mais fácil um diálogo. Olha, você falou, eu não gostei. E acabou. Às vezes, na hora, a pessoa não vai gostar. Mas com sabedoria, tudo vai dar certo. Porque o Senhor vai estar no meio. Aí eu não gosto do que a diaconisa fala para mim, mas eu também não falo para ela. Aí eu fico entristecida, entristeço ela e fica nós duas dentro da casa do Senhor, morrendo espiritualmente. Porque o coração fecha. Então, se tem algo contra o irmão, vai conversar, não é apontar. Ah, por que você fez isso, missionário? Não é conversar. Aquele dia, posso ter entendido mal, não gostei. Exatamente o que eu ia chegar aí. Porque tem essa parte. E a gente faz como? Ai, olha, o pastor Marcelo aquele dia falou um negócio, não vou mais falar com o pastor. Aí eu chego no culto e fico olhando todo para o pastor, não está nem sabendo o que aconteceu. Às vezes nem é aquilo, eu entendi errado. E suportar, nós vamos entrar no suportar. Eu andei pesquisando, mas eu não vou falar as palavras porque eu não falo essas línguas. Mas para nós suportar é algo assim: olha, pastor, eu te suporto, mas eu não olho nem para a cara dele. Não sento nem do lado, mas eu vou suportar. Eu pesquisando, o suportar no grego é diferente do que a gente pensa. Porque ele suportar em grego é a gente dar suporte. Aí eu acho que eu estou suportando, mas eu estou no irmão. E cadê o suporte? É carregar o fardo. É ajudar o irmão. Mas eu estou ajudando o irmão, às vezes, se afundar. Mas eu estou suportando. Não dá. É manter-se firme, igreja. Eu suporto a missionária Jéssica, mas eu não vou falar com ela. Eu suporto a diaconisa, mas eu não gosto do jeito dela. Em que serve de Deus, quem vocês somos? Fingidos. Mentirosos. Eu vou suportar as meninas do ciclo de oração, porque eu tenho que falar para o pastor que eu amo elas. Olha, pastor, eu suporto todas elas. Mas só que eu não cuido, eu não procuro, eu não mostro nenhum interesse. Então a gente tem que suportar. O mandamento do Senhor é para amar o inimigo e suportar o que está do seu lado, às vezes até dentro da sua casa. Eu suporto, mas eu não quero nem que ele entre aqui dentro. Eu suporto, mas eu não tenho coragem de falar que Jesus ama. Eu suporto, mas eu não abraço o meu familiar. Eu passo de lado para não ver ele. Não é isso que Paulo está dizendo para eles. Temos que viver em comunhão, dentro e fora da igreja. Não é de
só para aparecer. Olha, eu sou missionária, eu suporto todos vocês. Eu sempre brinco com as meninas que é um achismo meu. Não é a palavra, não é o Senhor, não me ensinaram, é um achismo meu. Ninguém ama todo mundo. Se eu falar, eu amo todos vocês, eu estou mentindo. Ninguém ama todo mundo. Mas a gente tem que se suportar com respeito e humildade. Eu tenho que às vezes olhar e falar, o meu irmão acho que não está bem. Falei com ele, ele não respondeu. Vou entender o momento dele. Não vou virar a cara e sair falando pro outro, ó, o cooperador nem fala comigo. Não quero nem saber mais dele. Gente, é um coração cheio de mágoa. É um coração sujo. E o Senhor ele não quer isso de mim, de você. O Senhor está orientando a gente para a gente ter cuidado como a gente trata o outro. Como eu e você estamos tratando o outro. Eu sempre peço perdão para as meninas, que desde quando eu trabalho, às vezes eu não consigo falar com todas. Mas eu tento sempre mandar mensagem para uma, para outra. Às vezes a gente não tem tempo. Às vezes a gente manda, a pessoa não responde. Aí outra coisa, aí eu mando mensagem para a missionária, porque eu quero mostrar para ela que eu me importo com ela. Mas eu não respondo ela. Ela vai ficar chateada comigo. Aí a missionária dizia, não gosta de mim. Ela perguntou e eu... Às vezes foi por querer, não. Mas tente responder com mansidão, com amor. Olha, eu estou bem, obrigada por perguntar. Ah, estou bem. Eu mesmo já não mando mais. Falo, Senhor, quebra o meu coração, me quebra todinha. Porque a gente se sente mal. O nosso dever como cristão, como servos, como irmãos, dentro e fora da igreja, é estarmos em união. Não tem união se eu não olho na cara do meu irmão. Se eu não tenho coragem de pegar na mão dele para dar paz. Se eu não tenho coragem de chegar nele e falar, olha, você me magoou com a sua palavra. Ou pior, se eu não tenho coragem de perdoar. Ah, mas ele nem sabe o que ele me fez. Devemos perdoar da mesma maneira. O perdão é bom para mim primeiro. Ele nem sabe que magoou, ele não me perdoa. Às vezes a gente não quer falar o porquê. Mas peça perdão. Verdadeiramente, igreja, não é da boca para fora. Ah, eu perdoo, mas eu tenho um ranço da Jéssica, que ela me fez isso. Ah, eu perdoo, mas eu não quero olhar para ela. Não é perdão, igreja. Você não perdoou ninguém. A missionária, ela sempre conta o testemunho dela, que ela perdoou. Dói? Sente alguma coisa? Não, o perdão liberta. O perdão é bom, nos cura. O Senhor está falando para nós aprender a perdoar mais. A suportar. Seria amar, né? Mas o Senhor está falando suportar mais. Mas verdadeiramente. Eu nunca, quando eu leio essa palavra, eu me lembro do cooperador Felipe. Nós passamos algumas coisas e o cooperador Felipe, ele sempre nos dizia, tem que suportar um ao outro. E nós até ria, falava, o cooperador só fala isso. Só suporta. E é algo que parece normal, suportar. Mas eu suporto, mas eu não chego perto, eu não falo, eu não me importo, não olho nem no rosto da pessoa. Ou olho e falo, não está bem, mas eu não vou falar. Que coração duro que vocês estão tendo. Vamos nos libertar. Jesus vai voltar, quer nos levar, mas aqui com birrinha, com coisinha feia, virando a cara que nem criancinha. Ai, no meu azul me deu a paz, eu não vou na igreja. Aí eu não venho na igreja, meus pastores não me perguntam, tá vendo? Agora que eu não vou mesmo, eles não me perguntaram. Mas eu sou de birrinha. Porque alguém olhou para mim de uma maneira que eu não entendi errado. Que isso, igreja? Vai chegar um povo novo, nós temos que saber receber, amar, cuidar. Só que não é um amor, eu te amo, vou cuidar de você e vou para cima e para baixo. Mentira, gente. É um amor que eu vou orar por você. Precisar, pode falar. Mas qual é o seu problema mesmo? Não. Irmão, vamos orar. Nós vamos pegar na sua mão, o Senhor vai caminhar com a gente. Eu estou pensando em parar. Não para não, dá a mão, vamos seguir em frente. É esse amor. Não é um amor fingido de aparência. Que eu boto um sorriso na minha cara, te amo. Daqui a pouco, como a gente é chata. Isso não é amor, gente. Isso não é amor, isso é fingimento. E o Senhor não se agrada disso. Aqui Paulo orienta eles para eles terem uma vida com Cristo. E nós estamos precisando hoje dessa orientação.
mas para levarmos para casa, para a vida. Como que tratamos o outro, o próximo. Como lá a passagem do bom samaritano. Muitas das vezes nós estamos lá, como sacerdote ou levita. Passou e viu, mas não ajudou. Saiu do culto glorioso. Recebeu, pulou, adorou. Mas lá fora você orou para o outro e não deu a mínima. Não teve coragem de falar, Jesus te ama. Ou ir lá, dar um aperto de mão, ou o que o Senhor mandar você fazer. A gente vive correndo, o dia a dia, não vê nada. Isso não precisa, mas eu não posso. Tem muito problema, tem o meu trabalho. Não. Aí tem que vir o bom samaritano que já está aqui falando comigo e com você, para curar as nossas feridas e nos ensinar a curar. É tempo de curar o outro. Como? Abraçando, se importando verdadeiramente. Não porque eu vou mostrar para a igreja que eu vou lá abraçar a irmã, aí vou abraçar a irmã que todo mundo está vendo, ó, olha como eu sou boa. Não. Quem tem que ver é Jesus. Eu vejo aqui os pastores aqui, mas ele vem todo o tempo. Então a gente tem que ser verdadeiros e temos que nos suportar com humildade. Temos que pedir para o Senhor um coração novo como o dele. Nosso coração às vezes tem tantas coisas, uma palavra maldita e eu faço um monte de coisa, mas o outro também não se importa porque disse. Gente, às vezes a gente somos ignorantes. E aí temos coragem de falar, não, eu amo todo mundo. Não ama nada não. Às vezes você não está amando nem você. Porque se você amasse, você estava se esforçando para cumprir a palavra do Senhor, para Ele te levar para o céu. Você estaria, porque eu tenho que amar o outro como a minha mesmo. Então se eu não amo a mim, eu não vou amar o outro. Vamos abrir o coração, vamos crescer e parar de ser infantil. Já somos todos grandes, somos adultos. Só faltamos agora olhar para essa palavra. Não tomamos mais leite. Agora é feijoada. Ô glória! Toma nada, feijoada também. Porque eu sei que é difícil. Que nem eu leio, eu falei, Senhor, começa em mim. Começa em mim. Eu tenho vivido dias que eu só trabalho, vou para casa, durmo, trabalho, vou para casa, isso já está até me cansando. Aí às vezes eu fico parada, eu falo, nossa, eu não falo com mais ninguém, não pergunto de mais ninguém. Nossa, eu não sei o que aconteceu com tal fulano, porque eu não tenho tempo. E às vezes o fulano está esperando. Nosso pastor veio aqui e disse quarta-feira, eu precisava ouvir uma palavra. Às vezes alguém está esperando você falar com ele. Uma palavra do Senhor, ou a mesmo, oi, tudo bem? Como vai, Senhor? E a gente não estamos preocupados com isso. Chega alguém na igreja, nós não estamos indo lá recebê-los. Perguntar, oi, como vai? Qual o seu nome? Seja bem-vindo. Nós não estamos fazendo isso. Mas nem canta mais, visitante, seja bem, porque nós não estamos se importando. Nós estamos vivendo um dia após o outro na correria. E esquecendo de se importar com o outro. O pastor canta para nós. Só para nós. O pastor canta para nós. Padai. Então é uma palavra, igreja, que eu sei que é forte, mas é para a gente refletir. E se importar. Porque às vezes o irmão que está do seu lado está passando por algo que eu e você não sabe. E não precisamos saber. Eu sempre fiz isso. A gente não precisa saber da vida do irmão. Mas às vezes ele quer um abraço, ele quer que você fale com ele. Às vezes senta, não é nem notado, ninguém nem viu, o irmão entrou e saiu. Mas entrou o irmão, cadê? Às vezes ele esperou a gente ir lá, dar a mão, cumprimentá-lo. Aí o irmão está sério, fechado. Nossa, o irmão é muito bravo, não vou falar com ele. Ele está nos processos dele. Diz o quê? Dá paz quem tem paz. Aí o irmão está bravo, aí eu tenho a paz, mas eu não vou dar para ele. Por quê? Tem que ir lá dar paz. Às vezes até quebranta, né? A pessoa não está bem. Eu falei para a irmã Creu, eu ia falar Ana, para a irmã Creu, que ela nos dá um abraço que é muito especial. E eu já tinha comentado com as meninas, eu falei, ela nem sabe que quando ela nos abraça faz um bem. Eu digo por mim, faz um bem enorme, porque a gente vem, nós estamos aqui louvando, orando, pregando, mas a gente também precisamos, igreja.
E às vezes o outro não está preocupado com o outro. Ah, mas a missionária Jéssica vem sempre na igreja, está super bem. Para que eu vou perguntar dela? Mas nós não sabemos. E aí vem a irmã Creu, que eu falei até assim para o meu marido. A irmã Creu, ela chegou agora, mas ela me abraça como se a gente se conhecesse. E é um abraço verdadeiro que me fazia bem. Um dia eu cheguei muito mal. E eu saí bem por causa de um abraço que ela me deu. E eu levei isso para casa, eu falei, não, eu tenho que um dia falar para ela. Na quarta-feira eu falei, irmã, continua abraçando, porque talvez seja a forma que o Senhor usa ela. Não é porque eles pregam, eles oram, a gente prega, que nós não precisamos de um abraço, de uma palavra, receber uma mensagem. Eu comentei também com as meninas que eu fiquei muito feliz, que eu fiquei ausente devido aos feriados e eu recebi uma mensagem da cooperadora Lu, dizendo, senti sua falta no culto, isso faz a diferença, igreja. Falei, gente, eu não sou tão ruim, alguém gosta de mim, porque às vezes a gente não espera. Então você mandar uma mensagem, oi, como você está? Bom dia. Dari, suas mensagens faz falta, amiga. As mensagens que você mandava todos os dias, às vezes a gente não responde, mas faz bem. Ela mandava todos os dias uma mensagem de bom dia com uma frase da Bíblia e era muito bom. Quantas vezes Deus falou com um de nós através dessa mensagem? Então vamos voltar a fazer coisas boas para o outro. Ah, irmã, é para mim cuidar da vida da irmã? Não. Mas é para você suportar, amar como você quiser, abraçar. Eu me pulo, igreja, porque às vezes a gente vai cumprimentando e tem gente que a gente abraça e o outro a gente dá a mão. Hoje eu até abracei a diaconisa, que eu falei, eu abracei a Creu. Se eu não abraçar a diaconisa, né? Ela pode achar que eu não gosto dela e não é. Porque eu sempre falo, a gente chegou na igreja, na época a pastora Madalena estava aqui e ela nos passou muito isso. Se você cumprimentar um com a paz do Senhor só dando a mão, cumprimente todos. Mas se você dá um beijo, dê um beijo em todos. Lógico que nos homens não. Mas ela deu um beijo em todos. E a gente levou para a vida. E às vezes eu mesmo vou cumprimentando rápido para não atrapalhar. Um eu abraço, o outro eu dou a mão. Mas eu vou para minha casa e fico pensando, o que o irmão pensou? Vai falar, olha, ela não gosta de mim. Então a gente tem que olhar para as nossas atitudes com o outro. Julgar menos, porque nós não viemos para julgar. Ainda vai vir aquele que vai julgar. Acolher, igreja, mais. Acolher mais. Abraçar. Abrir um sorriso. Às vezes a gente está tão triste e não consegue abrir um sorriso para o irmão. Aí o irmão fala, misericórdia, está pior do que eu. E abrir esses coração duro que às vezes a gente fecha por coisas pequenas. Aí o Senhor pode voltar neste grande dia que você está lá, com o seu coração cheio de pedrinha suja, cheio de cólera, de lepra que você colocou. E aí não te leva porque você não teve coragem. Ai, irmão, aquele dia você me magoou. Espírito de ousadia. Não é para agredir ninguém, é para poder ter ali a sabedoria de conversar, diálogo, gente. Mas não é só aqui na igreja não, em casa também. É na rua, é no trabalho. Eu trabalho num lugar que eu tenho brincado assim, que depois das 4 é a melhor hora, que nós rimos muito, que é quando a chefe foi embora. A gente brinca muito, não tinha muito isso no meu serviço. Porque todo mundo com a cara feia, eu tentava brincar com todo mundo, quem brincava, eu falava, não vou brincar mais, né? Eu já nem tenho jeito de brincar. E hoje está diferente, porque mudou umas pessoas, a gente brinca e faz bem. Sorrir faz bem. Problema, todos têm. Dificuldade, todos têm. Mas não vai adiantar eu chegar na igreja, aí eu já não vou falar com ninguém, porque eu estou com tanto problema. Ah, não vai adiantar. E muito menos vai adiantar eu ficar olhando para o irmão. Nossa, eu estou achando que ele está com algum problema. Aí ele vai ver eu olhando, aí ela está me encarando, aí ela está me julgando. E aí vai embora. O irmão veio e disse que ele se sentiu acolhido. É isso o nosso dever. Acolher as pessoas. Os de fora que chegam, mas os que estão na casa que às vezes são esquecidos. Às vezes a gente também vai embora triste porque a gente se sente esquecido também. E aí vai essas com os meus pastores. Às vezes a gente se sente esquecidos. Porque vocês já estão muito bem.
Mas a gente às vezes precisa assim daquele colo que vocês deram um dia para nós. A gente também precisa. E eu não estou falando de mim, estou falando dos obreiros, porque eu sei. E a gente às vezes fala, né, nem se importa mais com a gente. Coisa pequena, que não deve, igreja. Que eu sempre falo para você, como a gente é infantil, né? A gente é criança, né? Ah, a mãe não me deu isso, eu vou ficar triste. E a gente fica, porque a gente é ser humano. Eu sou muito séria, mas às vezes eu tento ser mais doce com as pessoas, porque eu não gosto de ser maltratada. E se eu não gosto, eu não tenho que maltratar. Vamos voltar para a palavra. Perdoar, longanimidade. Isso aí. Exige paciência e disposição. Porque eu não posso perdoar só porque eu estou falando, igreja, libere perdão. Ah, então eu vou perdoar o irmão. Mas eu não estava afim. Então a gente tem que ter disposição para perdoar. E verdadeiramente. E perdoar o irmão, suportar e amá-lo como ele é. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos algo que às vezes não agrade o outro. Porque nós não vamos agradar todo mundo. E não é o nosso papel. Nós não estamos aqui, o Senhor não chamou eu e você para agradar o homem. Ele chamou a gente para agradar ele. Então a gente tem que respeitar, suportar e amar o irmão como ele é. Ah, mas eu não gosto do jeito dele. Problema meu, né? Vai mudar nada na vida dele, vai mudar na minha. Ah, o irmão tem um jeito, não. A gente tem que respeitar como o irmão é. Eu penso de um jeito, o missionário pensa de outro, os pastores pensam de outro. Nunca vamos concordar. E também saber ouvir. Porque às vezes o irmão chega e fala, isso não está legal. Ah lá, já está me apontando, já está me julgando, já está falando de mim. Não, às vezes a gente quer se ajudar. Eu falo para o povo, gente, fala o que vocês não gostam de mim, mas elas têm medo. Elas não falam. Hoje, quando eu ouvi no meu serviço, uma amiga minha disse assim, eu queria tanto ouvir o que as pessoas veem que não é bom em mim, para mim melhorar. É isso que às vezes a gente quer, só que aí a gente não fala, não tem coragem, ou às vezes o outro fala, a gente não aceita. Somos uma família, igreja, como toda outra. Temos a nossa família de sangue, temos a nossa família espiritual. Vai ter conflito, vai ter sim aquele que você tem mais intimidade, com quem você fala mais, mas não é por isso que tem que deixar o outro de lado. Que tem que dar as costas, fazer acepção. Vamos tentar trazer todos para ficarem juntos, para darem as mãos, para adorar o Senhor. E para a gente caminhar com a glória todos juntos. Vamos aprender a suportar. Porque amar não vai ser fácil, amar todos não. Não dá, eu amo todo mundo. Não amo, gente. Meu marido fala que eu sou muito chata. Mas eu falo, não tem como ninguém amar todo mundo. Verdadeiramente, olha, eu amo todos vocês. Não, mas vamos suportar. Vamos ter humildade, vamos cuidar, vamos zelar. Ah, o irmão não veio um culto, 2 cultos. Manda uma mensagem para o irmão. As irmãs para as irmãs e os irmãos para os irmãos. Às vezes os pastores. A gente, pastores, cuida de mim. Isso, ora por mim. Pastor, me ajuda. Mas é, gente, manda mensagem para eles? Eu mandei. A gente manda mensagem para eles? Ai, o que será? Se eu mandar mensagem, o pastor vai gostar? Não, ele vai gostar. Às vezes pode falar, oi pastor, paz do Senhor, tudo bem com o Senhor? Bispa, paz do Senhor. A gente às vezes manda só, bispa, preciso de ajuda, me ajuda. Ou para contar os sonhos, né? Mas é bom. Para isso existe hoje uma ferramenta. Você não precisa bater na porta do irmão. Vá uma mensagem. E não espere os outros mandar. Faça porque o Senhor te tocou. Porque você sentiu. E se importa. Porque eu fazer porque alguém me mandou não é verdadeiramente. A Jéssica manda mensagem para a Dai. Não dá, mas eu não senti nada. Aí não é legal, tipo, ai Dai, como você está? Não, verdadeiramente. E vamos insistir naqueles que às vezes não estão mais aparecendo. Nós estamos perguntando deles. Nós estamos indo atrás deles.
E se você está com o seu coração triste, fechado, magoado, sei lá qual é o sentimento, nessa noite é o momento, libere perdão. Deixe de lado aquilo que nos atrapalha de servir ao Senhor. A gente vem aqui, louva, faz, acontece e às vezes está com o coração fechado, não só dentro da igreja. Às vezes é lá fora, no trabalho, com alguém, com a família. Entra da mesma maneira e sai às vezes até pior. Por quê? Jesus não falou, Jesus falou. Só que às vezes a gente está tão fechado, tão ali com aquelas picuinhas, com nós mesmos, que a gente não escutou. Vamos cuidar mais um dos outros. Vamos nos respeitar mais. Olhar mesmo para o outro como se fosse eu. Ah, se eu falar isso para o irmão, se fosse eu ia gostar? Palavras doem. Palavras machucam. Palavras matam. Gestos. Às vezes a gente nem sabe por que o irmão está se afastando de nós. Porque às vezes a gente falou algo e ficou por isso mesmo. Então vamos amar, cuidar, suportar e se importar mais um com os outros. Somos uma família em Cristo Jesus. Temos que ter comunhão, união e o mais importante, o amor. Podemos fazer tudo isso. Se não tiver amor, de nada vai adiantar. Para finalizar, coloca Gálatas 5:22. Nem fiz nada do que o Senhor me deu aqui. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Palavra do Senhor, não é a missionária que está dizendo. A gente temos que ter todos esses frutos do Espírito. Às vezes é fácil, não. Eu que sou como Pedro, que eu sempre brinco que eu sou Pedro, eu sou a pedra, né? Pastor é o Pedro, eu sou a pedra. É difícil. Às vezes você não responder de uma maneira mais ríspida, você tem que engolir, mas é necessário. Como que eu amo meu irmão, mas eu taco pedra nele. Eu olho feio para ele, eu dou as costas, eu não consigo pegar na mão dele. Que amor é esse? Está quase sendo vomitado. Não é assim que nós temos que ser igreja. Não é, eu sempre falo, né? Não é a minha palavra, é do Senhor. Sempre falo, pai, eu quero pregar de Davi, eu tenho de Golias. Mas o Senhor não deixa. E aí o Senhor, eu estudei, e lógico, como sempre, o Senhor chamou a minha atenção e muito, porque todos nós somos falhos. Por isso que o Senhor me deu essa palavra. Ele falou assim, filha, vocês esquecem que todos vocês são falhos. Que todos vocês podem errar. Mas é mais fácil eu apontar o erro da minha irmã para esconder o meu. Ou para mim fingir que eu não tenho nenhum erro. Nossa, eu não faço isso. Tem até o louvor. Nós somos hipócritas. Está atrás do nosso ouro, mas eu estou falando, não, foi eles, foi eu não. Mas eu estou pior do que eles. E não é só aqui não, igreja, é na nossa casa, que o Senhor põe aqui no meu coração. É na nossa casa. Você acha mesmo que você vai mudar alguém, você criticando, você apontando, xingando. Ah, tá vendo? Você nunca muda, você não melhora. Ah, eu vou na igreja, eu oro, eu faço, você não muda. Ah, está empurrando mais. Nós que passamos lá sabemos. Se eu lá, quando usava droga, alguém ficasse também, você é uma drogada, eu só não usa mais. Estou usando, estou pedindo para você. Ah, eu estou buscando um missionário para o meu filho se libertar, mas quando eu chego nele, eu xingo ele. Ah, você não presta. Ah, você é isso. Não tem mais jeito. Olha só. Que mudança vai ter? Primeiro que nós não mudamos ninguém. Primeiramente, a gente tem que haver uma mudança em nós. Eu passei por isso. Quando eu buscava pelo meu esposo, Senhor, muda ele, muda ele, muda ele. Nada acontecia. Nada. Mas que tanto? Mas quando o Senhor um dia mostrou para mim que quem tinha que mudar era eu, porque eu sempre tive a boca solta e ficava falando mais do que eu devia. Se eu for cala a boca, você vai ver, muda você. Parei.
tinha vontade, gente. Ele não vinha para a igreja. Eu não sei nem se eu já falei isso, mas eu estava mandando falar. E eu já estava na igreja. E aí acabava o culto lá na outra igreja, era muito gostoso, nós ficávamos tudo conversando. E passava um pouquinho da hora. Quando eu chegava, ele dizia, estava com o pastor? O pastor Que pastor? Aí de vez eu ficar quieta, às vezes eu ficava brava com ele, falando do pastor, coitado, sabe de nada. E aí era pior, porque aí ele ficava mais irado, a gente às vezes o dia se desentendia. Então quando o Senhor falou para mim, você vai chegar à sua casa, você vai calar a boca, foi o dia que ele mais falou. Ele não fez nem a janta aquele dia. Quer comer, vai fazer. Amém, vou fazer. Aí lá fazendo e ele falando e eu pensando que não tanto de responder. Mas aprendi a calar. E aí foi todos os dias assim, ele dizia na minha busca, nessa igreja que você vai eu não vou. Vou em outra, amém, vai outra, vai outra. E assim foi indo. Aí Deus foi me mudando, porque eu precisava mudar. Como que ele ia me mudar se quando ele falava eu já descarregava um caminhão? Ah, veio da igreja. Tá toda aí, desse jeito. E aí quando eu menos esperei, um dia a gente se arrumando para ir pro culto, para vir pro culto, que era na outra igreja, ele também se arrumou, eu não perguntei, a vontade era grande, a curiosidade, vai para onde? Mas não perguntei. Aí meu filho falou, nossa, você vai para onde? Vou para a igreja. Aí meu filho, mãe, vai para a igreja, amém. Aí quando a gente estava assim, você não vai perguntar para que igreja eu vou? Eu falei, não, você disse que vai em outra, você vai na sua, eu vou na minha. Tá bom, aí saiu andando, nós dois juntos, falei, ai Senhor. Aí ele foi para a igreja, a glória de Deus, ele permaneceu. Então às vezes falta mudança em nós. Falta, mulheres, fechar a boca mais. É difícil, eu sei. Deus usa eu, que sou homem. Tenho que fechar mesmo. Fechar a boca como esposa, às vezes até como mãe. Porque às vezes você está achando que está corrigindo seu filho, xingando e apontando, você está empurrando ele para o mundo. Você está pondo ele na mão do inimigo. Ora e fecha a boca. Fala, pai, muda primeiro eu. Depois faz a mudança dentro do meu lar. Que vocês vão ver o Senhor fazer, amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas do Senhor.